Olá, amigos, que Deus nos abençoe. Iniciamos agora o programa Espiritismo em Ação. Em 18 de abril de 1857, uma obra literária que iria revolucionar o mundo veio a público, O Livro dos Espíritos. No programa de hoje falaremos sobre essa obra memorável, compilada por Allan Kardec, livro de suma importância, pois estabelece os princípios da doutrina espírita e dá início à codificação kardeciana. Para conversar conosco, convidamos Juquinha Veiga, do Centro Espírita e Radiação Espírita Cristã. Seja bem-vindo, Juquinha. Muito obrigado. Juquinha, antes de entrarmos em O Livro dos Espíritos, gostaríamos de saber um pouco sobre a história do Espiritismo. Quem foi Allan Kardec? Allan Kardec era Hippolyte Léon Denisard Rivail, grande cientista, pesquisador emérito, professor, poliglota, falava 8 línguas, com vários livros publicados de várias matérias. Era, enfim, uma pessoa extremamente preparada, culturalmente falando. E trazia consigo uma grande vantagem, porque ele fora estudante em Yverdun, na Suíça, com Pestalozzi, e assimilou muito bem do grande mestre Pestalozzi a sua teoria, a sua filosofia de educação. Então Kardec era um homem preparado, talhado para essa grande tarefa. À época começou a se fazer muito as mesas girantes. Era uma diversão social nos grandes salões da Europa, nos Estados Unidos, e começou a se comentar que realmente as mesas começavam a responder questões que eram formuladas a ela. Kardec, muito cético a esse tipo de coisa, não procurava. Mas um grande amigo, o Sr. Fortier, pede que ele vá à sua casa e comenta com ele que realmente ele havia participado desses momentos das mesas girantes. E num segundo momento ele chama novamente a Kardec que as mesas não só giravam, movimentavam, mas respondiam de forma concreta a perguntas de toda sorte que lhe era feita. Então Kardec resolveu participar de uma dessas reuniões. E de primeira vista ele percebeu que havia efeitos inteligentes. Ele, como pesquisador emérito, falou: não pode haver um efeito inteligente se não houver uma causa inteligente. E essa causa não era a mesa. Então, a partir daí, ele passou a pesquisar aqueles acontecimentos. Mas foi na casa da senhora Plemozon que ele, participando juntamente com homens de cultura, físicos, matemáticos, homens de toda a área da ciência, faziam perguntas sobre questões objetivas e tinham respostas no mesmo naipe. Então ele passou com frequência a frequentar essas reuniões. E como pesquisador, foi passado a ele 23 cadernos de mensagens recebidas psicograficamente, através de médiums. Então Kardec submeteu essas perguntas a mais de 10 médiums diferentes, em localidades diferentes, e fazendo aquela comparação das respostas, dando a ela uma sequência lógica, e chegou um momento em que ele compreendeu que aquilo tinha o conteúdo de uma doutrina. Aí sim ele se debruçou sobre o estudo dessas questões e, madrugada dentro, com, evidentemente, a assistência de mentores espirituais, ele conseguiu formular, finalmente, em 18 de abril de 1957, o Livro dos Espíritos. Juquinha, de quando datam as primeiras manifestações espirituais registradas na história que nós conhecemos? Essas manifestações seriam atributos da doutrina espírita? Não, de forma alguma. Desde a mais remota antiguidade, os fenômenos acontecem. Só que até então eram fatos extraordinários, eram milagres, eram fatos não explicados nem pela ciência e nem pela religião.
A doutrina espírita nasce, no seu nascedouro, ela vem sobre um tripé da filosofia, ciência e religião. Nós diríamos que a doutrina espírita é uma filosofia com base científica e consequência, nem diria religiosa, uma consequência ética. Porque o termo religião, as religiões criadas pelos homens têm divergido muito do verdadeiro sentido da religião, que é religare, do latim, que é a ligação da criatura com o Criador, do Filho com o Pai. Mas então a ética é uma só, a ética do Cristo, a moral do Cristo. Então é uma filosofia com base científica e consequência religiosa. Então, desde os primórdios da humanidade, as manifestações foram as mais contundentes possíveis. Nós temos dentro do Museu da Morte, no próprio Vaticano, comprovações extraordinárias de fatos mediúnicos que aconteceram dentro do segmento religioso e que estão ali catalogados. Como, por exemplo, acontecido com o Papa Pio XII, que teve a premonição da sua eleição ao papado através da manifestação do Papa Pio X. Ele estava orando na sua capela particular, quando o Papa lhe aparece, que já havia falecido, e ele fala: santidade, fala, não me chame de santidade, sou teu irmão, e venho comunicar-te que dentro em breve serás Papa. E ele diz: mas Pio XI está em plena glória, conduzindo a igreja com muita sabedoria. Ele fala assim: vem comunicar-te que em breve serás Papa, e o Papa da diplomacia, porque haverá uma grande hecatombe e você conduzirá a igreja nesse difícil período. Foi uma revelação. Foi uma revelação. E Kardec teve, então, o primeiro contato através exatamente das mesas girantes. O fato das mesas girantes foi o fato que o chamou para a pesquisa desses fatos. Nós iremos para um breve intervalo e continue conosco. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos, inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje. Estamos de volta com o programa Espiritismo em Ação. E estamos conversando hoje sobre o Livro dos Espíritos. Juquinha, como foi o processo de elaboração da obra O Livro dos Espíritos? Quais foram os médiuns da codificação kardeciana? Bem, os médiuns foram mais de 10. E normalmente pessoas mais novas, mais jovens. Isso é interessante ressaltar. Agora, o Livro dos Espíritos, ele traz a característica daquele que foi o grande, como já disse, o grande aluno de Pestalozzi. A pedagogia pestalozziana é algo extraordinária e Kardec assimilou a Mancheias. Então ele deu a estrutura, não só do Livro dos Espíritos, mas de todo o Pentateuco kardeciano, com essa pedagogia. Ele inicia falando sobre a introdução. Essa introdução, que muita gente não lê, fica preso apenas às perguntas, ela é extraordinária, porque ela dá a visão do que a obra vai mostrar. Né? E mostra que houve necessidade, inclusive, de palavras novas. Kardec criou um neologismo exatamente para definir fatos que até então não eram explicados. Então, por exemplo, ele faz a diferenciação muito clara entre
espiritualismo e espiritismo, que até hoje muita gente confunde. Espiritualista é todo aquele que acredita na vida além da morte. Espiritista é aquele que segue uma doutrina codificada por Kardec, que vê que há realmente a sobrevida após a morte, porém com oportunidades tantas quantas necessárias para a evolução, para o crescimento, para o aprendizado da criatura. Então, ele faz nessa introdução todo o arcabouço do que vem a ser a obra. Em seguida, há os prolegômenos. Essa palavra é até pouco conhecida, prolegômenos, mas é uma exposição preliminar dos princípios básicos de uma ciência, de uma arte. Então ele tem os prolegômenos, que foram feitos através de grandes espíritos, Santo Agostinho, São Luís, João, o Espírito de Verdade, Swedenborg, Fenelon, vários espíritos fizeram esses prolegômenos. A seguir ele divide o livro em 4 livros. O primeiro dele das causas primárias, dando a razão inclusive de toda a criação. No livro 2, ele nos fala do mundo dos espíritos ou do mundo espírita, explicando detalhadamente o que é o processo da encarnação, da reencarnação, como é a vida no plano espiritual, como é a vida nosso comprometimento aqui como espíritos encarnados, detalhando. Infelizmente já não pode descer a muitos detalhes aqui em função do tempo. E no terceiro livro ele nos fala sobre as leis morais. São as leis sábias, divinas e eternas que nos regem os destinos, criadas por Deus. Uma vez conhecendo-as e vivenciando-as em plenitude, nós estaremos nos fazendo a imagem e semelhança de Deus. Nós teremos conseguido entrar no diapasão da melodia cósmica universal. Então essas leis morais são um chamamento para a criatura no que ela tem de essencial em si, que é a essência divina. Há essas leis todas essas leis estão subsumidas na lei de amor, que eu considero como sendo a constituição cósmica do universo. Santo Agostinho já dizia: ame e faça o que quiseres, porque quem realmente ama não infringe qualquer outra lei divina. Juquinha, quando... Só um minutinho, a quarta. E a quarta parte é que é das esperanças e consolações. Sim. Juquinha, quando e em que contexto histórico foi publicado o Livro dos Espíritos? Que impacto causou o seu aparecimento naquela época? Se causa impacto até hoje, imagine no 1857. Realmente foi uma revolução na filosofia naquela atualidade. Muitas pessoas, e principalmente a ciência, aceitou prima facie os ensinos de Kardec. Porque até então os segmentos religiosos viviam completamente apartados da ciência, como se uma coisa fosse uma coisa outra. Sem ligação. Sem ligação. A doutrina espírita nasce nesse contexto científico, demonstrando através de comprovações científicas fatos espíritas. E nós temos hoje, com todo esse avanço da ciência, da tecnologia, os fatos espíritas sendo comprovados, todos pelo avanço da própria ciência. E Kardec, tão seguro dessa doutrina, que ele nos disse que um dia, se a ciência infirmasse um ponto da doutrina, que nós deixássemos esse ponto da doutrina e seguíssemos a ciência. É a questão da seriedade, que tem na publicação dessa obra. Nós iremos agora para um breve intervalo e já voltamos com o Espiritismo em Ação. Continue conosco. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos, inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje.
Estamos de volta com o programa Espiritismo em Ação, conversando sobre uma obra espírita importantíssima da codificação kardeciana, o Livro dos Espíritos. Juquinha, há relatos de pessoas que tiveram suas vidas modificadas a partir do conhecimento de O Livro dos Espíritos. Conte-nos um caso. São inúmeras as demonstrações nesse sentido, mas a mim, particularmente, chamou atenção quando Flamir Camalion fez a leitura desse livro. Ele, um homem cientista, um homem de cultura vastíssima, ele encontrou no livro ali toda a racionalidade que ele não via na conexão da ciência com a religião. E ele se transformou, se tornou um grande espírita. Então, Flamir Camalion, para mim, é o exemplo máximo dessa transformação. Nós vamos assistir uma matéria sobre o tema de hoje. Acompanhe conosco. Este luminoso livro contém, conforme diz no início da obra, os princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, com linguagem simples e direta. Seus ensinos permanecem atuais, pertinentes, pois abordam temas de interesse íntimo de cada um. Toda a primeira parte de O Livro dos Espíritos traz informações científicas importantes sobre o universo, a matéria e a origem da vida. A segunda parte trata do mundo dos espíritos, uma realidade reconhecida pela doutrina espírita e estudada não só em O Livro dos Espíritos, mas em muitas outras obras de relevância, como, por exemplo, a obra espírita Nosso Lar, de autoria do espírito André Luiz, através da psicografia do médium Chico Xavier. A terceira parte de O Livro dos Espíritos versa sobre as leis morais, que são leis universais divinas que regem a harmonia dos seres da criação. Finalmente, a quarta parte desenvolve a ideia das esperanças e consolações futuras, mostrando ao homem as consequências atuais e posteriores de seus atos e escolhas. O Livro dos Espíritos contém a parte filosófica da doutrina espírita, início do processo de desenvolvimento da teoria doutrinária espírita, trazendo filosofia, ciência e consolo a quem o estude com dedicação. Juquinha, fale para nós um resumo dos princípios básicos da doutrina espírita que estão contidos nessa obra filosófica, que é o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos nos faz promover uma transformação interior. Nos faz ver que nós somos os grandes responsáveis pelos nossos destinos. Quando peregrinávamos pelos reinos inferiores da natureza, éramos praticamente dirigidos pela espiritualidade. Agora, na condição hominal, nós assumimos a grande responsabilidade da condução dos nossos próprios destinos. Então, o Livro dos Espíritos nos mostra esta realidade. Diz que a partir de então, nos está proposto um grande desafio, um grande salto quântico de humanidade para a santidade. Mas o palmilhar dessa estrada é de cada um de nós. Fomos dotados de toda a potencialidade para chegarmos à condição de espíritos relativamente perfeitos. Mas esse caminhar é nosso. Intransferível, né? Intransferível. Os ensinos contidos em O Livro dos Espíritos causaram um impacto na época da sua publicação. E hoje, eles seriam atuais no contexto em que nós vivemos? Eu não diria atuais, mas atualíssimos em função do que nós vivemos. Ele nos faz compreender esse mundo de violência que nós vivemos. Nos faz compreender a colocação evangélica de que haveria um momento de separação do joio e do trigo. Nós sabemos que estamos em plena transição planetária e neste momento todos os preconceitos, todos os tabus vão caindo e cada um vai se mostrando como é. Então, esses momentos de estertores do planeta leva a essa impressão de que os maus dominam a Terra. Mas
diz o livro dos Espíritos, que o silêncio dos bons faz parecer que os maus prevalecem. Mas, em questão vibratória, nós podemos ter certeza que esta humanidade está se renovando e muito. A cada dia. A cada dia. E o livro dos Espíritos é praticamente um leme que nos faz nortear por esta estrada com segurança. Porque sabemos que temos que entender as pessoas não como nós gostaríamos que elas fossem, mas aceitando-as como são. Não vendo-as sob o que elas fazem, mas o que elas são em essência. Todos somos irmãos, somos todos criados por Deus. Deus não nos fez do nada, nos fez da sua sublime essência divina, que é amor. Então todos nós em essência somos amor e temos que ver o outro dessa maneira. O outro pode estar mal hoje, no seu fazer, mas ele é bom na sua essência, no seu ser. E está caminhando para Deus, né? Está caminhando para Deus. Juquinha, para finalizar, como podemos trazer o livro dos Espíritos para o nosso dia a dia, em forma de consolo e para a nossa reforma moral? Eu poderia lhe responder na fala de Cassimiro Cunha, através da pena sublimada de Chico Xavier. Sim. Ele nos diz: Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É fonte generosa de compreensão compassiva, a derramar por toda parte o consolo da água viva. É o templo da caridade, onde a virtude oficia, e a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É árvore verde farta, nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto de verdade e de bonança. É claridade bendita do bem que aniquila o mal, o chamamento divino da vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em sua luz. Espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. É maravilhoso, porque nos chama realmente a atenção para a mudança de valores, né? Exatamente. Jesus é o nosso modelo e guia real. Nós fizemos um trabalho com mais de 200 jovens no período da Semana Santa e prometemos no início do seminário que a eles daríamos, no final, uma solução para todos os seus problemas, para todas as suas dificuldades. E eles ficaram interessados em saber qual seria essa solução. No final nós dissemos a ele, distribuímos uma fitinha e estava escrito: em meus passos o que faria Jesus. Se nós tivermos realmente Jesus por nosso guia e mestre, nós estaremos palmilhando a estrada corretamente. Nós gostaríamos também de acrescentar as palavras do Juquinha. Existe um livro que foi publicado pela editora Alta de Souza, Juquinha, chamado Livro dos Espíritos para Criança. São 4 volumes de uma sequência de conteúdos de todo o Livro dos Espíritos, adequado à sua linguagem, ao seu desenvolvimento infantil, e que nós poderemos utilizá-lo também na nossa casa espírita, utilizá-lo no culto do Evangelho no lar, a fim de que a gente possa fazer desde a infância um período propício para assimilar as verdades e os princípios da doutrina espírita. Então, através do site que nós vamos revelar, você pode acessar e saber como adquirir esta obra tão importante para o seu filho, para a sua filha na fase infantil. Caro telespectador, se você quiser saber mais sobre as atividades da Casa Espírita, acesse o site www.ocentroespírita.com. Chegamos ao final do programa Espiritismo em Ação, agradecemos a presença do Juquinha conosco e recomendamos o estudo e a meditação em torno dessa magnífica obra que é o Livro dos Espíritos. Agradecemos também a você, telespectador, por ter nos acompanhado. Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações.